Ah, ótimo. Flores eclipse. Flores eclipse. Fala alguma coisa. Tá me ouvindo bem? Tá, tô ouvindo. O som do ventilador tá atrapalhando o microfone? Não, eu não tô ouvindo. Eu nem lembrava que tinha ventilador aí. Então o som tá limpo, não tá? Ah, Ótimo. E essa aluna já tá pronta? como não estaria? Já fiz até o negócio daqui, o título de história. Só que não dá pra pôr. Aí eu já fiz pra anotar. A gente vai aguardar mais pessoas entrarem, tá? Tá. Aula de história. Como é o nome dessa aluna? Tá aqui na câmera. Simone? Tá óbvio que eu não sou Simone, né? Não sei, tá óbvio? Tá óbvio. Tá óbviozinho, balabali, bazinho, bazinho, bazinho. Bazinho, 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 bazinho. Ah, dona. Que foi? Por quê? O que foi que aconteceu? Na hora da aula você vai fechar o microfone, viu? Sempre quando você quiser falar, você vai levantar a mãozinha, eu vejo. Na hora que for possível, Que eu te libero. mãozinha? Ah, tá, tô vendo a mãozinha, tô vendo, tô vendo. Tá ótimo. Desligar o microfone. Ai, minha mãe tá A apresentação tá aparecendo para você aí, filha? tô. Mais gente. Tá aparecendo. Na hora que você for fechar o microfone, você vai clicar aqui. Aí, se eu quiser falar, eu clico aqui. Você clica na mãozinha. Mas não é para ficar falando toda hora, não, viu? Eu sei. Porque seu pai vai estar explicando as aulas dos outros alunos. Agora ele não é seu pai. E não vai. Ah, Foi. eu ia dizer que não pode ficar batucando, mas na hora. Cadê? Eu posso ficar batucando por causa que o microfone vai estar desligado. Então, eu vou atrapalhar os Se você bota, ele vai ficar pensando. filhos, tá? Daqui a 2 minutos começa a aula, tá? 2 minutos, meu Deus do céu. 2 minutos. Tá mostrando mais a parte de cima do que eu. O bonitão reapareceu aí? O quê? O bonitão reapareceu? Como assim, bonitão? Amor, diminua um pouco a porta aí do lado. Tá muita claridade aqui na tela. Verdade. Tá ótimo. Aí ele tá muito. Ai, tá bom, tá bom. Que bonitão, pai. Você tá a cara de Cris com esse cabelo aí. Verdade. Meu Deus, ele tá igual a tio Cris. Ah, não. Tá assim, meu Deus. Agora que eu reparei. Tio Crisão. Tio Crisão. Tio Crisão. Não, fez assim e acendeu aqui. Não tá que nem antes, hein? Não precisa não. Eu tô agoniado também com a mão.
Tá pra minha frente. Só que eu substituo essa frase, oferecendo tudo. Você achou o quê, então, olha? Né? Eu tô plano de fundo, né? Uhum. Agora ficou bem melhor. Por baixo. Por baixo. Pode por baixo. Agora eu tô no plano de fundo laço. Pode entender o que eu tô sempre embora, né? Que foi? Nada. E Sim, nem começou ainda, ué. Para, 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 para. Bia, desativa o filtro. Viu? Pietra entrou. Ainda bem, Pietro. Tira, tira. Tá. Agora eu tiro isso daí. esse outro microfone. Quê? Ah, tem que desligar, né? O microfone.
Boa tarde, dona Pietra. Como estás? Tudo em paz? Meu Deus. Eu vou aguardar mais 5 minutinhos para ver se Deco entra e aí a gente inicia. Já vai meter a cara, né? Pedrinho, Pedrinho. Que figura. O bochecho, gente. O fofinho. O fofinho. Ele é fofinho, gente. Né, gente? Que fofura, gente. Que fofura. Não tô no coração ainda, né? Sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Deixa eu ouvir vocês aí, todo mundo de microfone aberto. E de microfone aberto, né? Vamos lá. Tá, ela já falou em microfone aberto, ela já está preparada para falar. Sim. Lá pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A mais empolgada de todos os seres. Ah, tá certo. Mais empolgada. Tá bom. Tá bom. E aí, Deck, e aí, Pipe? Tá sem microfone? Alto, ele só não vai te ouvir. Vai, fala aí pra mim se ele ouve. Agora Tá eu tô ouvindo agora? Fala aí pra ver se ele tá ouvindo. Tô te ouvindo, Pipe. Positivo, câmbio. Boa tarde, tio. Depois vocês Boa desligam. tarde, Pipe. Como é que você tá? Tudo em paz? Ele ouviu o Lipe? Tudo. E você, brother Deco, conseguiu fazer? Ainda não. É que minha mãe só conseguiu imprimir agora quando a aula já ia começar. E a gente ia fazer, só que aí a gente viu que tava no horário. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, tá tudo ok. Deixa eu só diminuir esse ventilador. Vamos lá. Deixa eu ouvir vocês. Eu não sei se vocês todos já... Se vocês já se conhecem, não já se conhecem? Sim. Acho que Bia ela é o intermediário entre todos aí. Conheço todo mundo. Eu conheço todo mundo.
Mas vamos lá, quero ouvir vocês. Se apresentem, se coloquem aí. Fale quem são vocês, qual é o nome, pai e mãe, de onde vem, para onde vai, se é Certo. crente, se não é. Começando de você, Deco, mais velho aqui da turma. Não é mais velho, não. Acho que é Não, Pipi. não. É Pietra. Pietra tem 13 anos, né? 13. É Pipi. 13. Então, Vai vamos lá. na ordem. Pietra, Deco, Felipe e eu. Bora lá, Pipi. Tá, pra eu falar o quê? Seu nome, seu pai, sua mãe, se é crente mesmo, ou se só parece, me fale Gente, aí. claro. Oxi. Claro. Tá, Diga aí. Petra, tenho 13 anos. Eu sou filha de Marcela e de Wilma. Isso aí, não tem muito o que falar assim agora. Ok. Alright. E você, brother Deco? De onde você é? Onde que você fala? Meu nome é André, eu sou filho de Graziela e José. Eu morava na Bahia, mas eu recentemente me mudei para Santa Catarina. Abandonou sua terra natal e foi lá morar com os sulistas, né? E você, brother Felipe, me diga aí. O meu nome é Felipe, eu tenho 7 anos, sou filho de Graziele e de José. Eu morava na Bahia e a gente veio para cá, para Santa Catarina. Santa Catarina. Tá certo. E você, Simone Santos? Olha, meu nome é Bia, Ana Beatriz, né? Aí eu sou filha de Leonardo e sou filha também de Manuela. E aí, eu morava em Valença, mas eu vim pra cá, pra Salvador, ano retrasado. E aí tem um tempinho que eu já tô aqui. E eu tenho 7 anos, na idade de Felipe. 7 anos de idade. Ok. Muito prazer. Eu sou Leonardo. Acho que ninguém aqui me conhece. Tenho essa impressão. Mas vocês vão me conhecer com o passar do tempo. A gente vai ter uma... Eu acredito que a gente vai ter uma boa jornada. E eu sou suspeito para falar, mas em história é tudo para mim sempre uma grande... Tá? Acho que tem gente pedindo para entrar aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, estudar história para mim é sempre uma grande aventura. Sempre uma grande aventura. E para a nossa jornada durante esse ano, a gente vai precisar sempre estar bem atento a tudo que a gente vai estar postando, tanto no grupo do WhatsApp, quanto no GSA, tá? O sala de aula. Para a gente começar a se acostumar com essas nomenclaturas que a gente vai precisar usar, certo? É de extrema importância que a gente acompanhe essas mensagens, a gente acompanhe tudo que está sendo pedido, para a gente poder, vamos dizer assim, captar o máximo que a gente puder da disciplina, tá certo? Em primeiro lugar, história, sim, depende de muita atenção. Sempre. Só que a atenção da gente, ela não está vinculada às coisas externas a nós, elas estão vinculadas às coisas internas da nossa própria cabeça. Ou seja, aquilo que de fato gera interesse na gente, normalmente chama a nossa atenção. Normalmente, o que acontece quando a gente estuda história é que os assuntos que estão sendo tocados, eles não são do nosso interesse. Então, aí a nossa atenção vai lá para baixo. A gente esquece essa atenção. Só que, quando a gente descobre que a história tem a ver com o modo como Deus, como um dos modos como Deus se manifesta para a criação, para a humanidade, para nós, né?
suas criaturas em primeiro lugar e, principalmente, dentro dessa sala de aula, nós, os seus filhos. Aí a gente começa a mudar um pouco a nossa cabeça. Peraí. Então, a história não é tão ruim. Tem coisa boa em história, porque se a história é uma das maneiras de Deus se manifestar, eu preciso conhecer essa maneira, já que eu sou filho de Deus. Filho, lavado, remido e comprado por seu sangue. Então, é do meu interesse conhecer as coisas de história, porque Deus está se manifestando por meio dela. Deus se manifestou na história por meio da criação. Deus se manifestou, aliás, no meio de toda a sua criação, como a gente vai ver hoje em Gênesis capítulo 1. E Deus tem se manifestado, e é do meu interesse. Aí eu quero que você faça essa pergunta. É do seu interesse saber o modo como Deus tem se manifestado? Pense assim. Não seria interessante descobrir a maneira como Deus conta as coisas? Porque pense, imagine que seu pai ou sua mãe ou alguém muito querido escreve um texto, um livro, uma carta para você. Seria interessante, ou você ficaria curioso de ler essa carta, esse livro, o mais rápido possível, quando você soubesse que havia sido escrito para você? Pense assim. Porque o texto das Escrituras é o livro que Deus escreveu para os seus filhos. É o modo como Deus selecionou para dispor a história para mim e para você. É a maneira correta de ver a história, é o ponto de partida inicial perfeito para não ter erro, para não ter falha. Então, eu preciso compreender isso. Aí, de repente, estudar história começa a não ficar tão sem graça assim. De repente, eu começo a descobrir um monte de coisas novas. Aí, de repente, a curiosidade começa a aguçar. Enfim, as coisas começam a fazer bastante sentido para mim. Mas, primeiro, eu preciso associar a coisa certa. Portanto, muito cuidado. E aqui eu vou chamar mais atenção para ter cuidado a Pietra. Por quê? Porque Pietra é a mais velha da turma e que, de alguma maneira, já ouviu algumas coisas de história de maneira bastante, ou tem ouvido coisas de história de maneira bastante distorcida, na maioria das vezes. O que já gera na gente um preconceito a respeito do ensino de história que não deveria estar na nossa cabeça. Mas fique tranquila, Pipi, porque você está passando por esse desbloqueio aos 13. Eu passei por esse desbloqueio aos 25. Então, assim, eu já tinha muito mais problemas na minha cabeça em relação à disciplina de história. Mas, com o passar do tempo, eu consegui me reapaixonar. Eu entrei na faculdade de história sem gostar de história. Foi uma mera coincidência eu cair ali naquela faculdade. Uma mera coincidência. Não fazia muito sentido, humanamente falando, eu estar fazendo história. Mas, de repente, eu fiz. E aí, com o passar do tempo, eu fui me deparando com algumas figuras muito importantes na minha caminhada, que desenharam uma outra maneira, me mostraram uma outra maneira de enxergar a história. Tá certo? Então, vamos pensar em um lema bem interessante aqui, que é o lema básico do Classical Conversations, né? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Não é assim, Deco? Não é assim, Pipe? Para vocês que fazem aí o CC. Vocês estão com sua Bíblia na mão? Peguem a Bíblia de vocês. A gente vai ler o texto de Romanos, capítulo 1. Conseguiram já encontrar? Romanos, capítulo 1. Está no Novo Testamento. Aí depois do Evangelho de João, a gente vai ter o livro de Atos, depois a carta aos Romanos.
Romanos quanto? Romanos capítulo 1. Diga, Bibia. Eu já abri já. Eu tava procurando. Aí eu consegui abrir. Pra... Ok. Então vamos lá para Romanos capítulo 1 e vamos ver o que é que a Bíblia vai me dizer, o que é que a Bíblia vai te dizer a respeito do ensino de história, lá no livro de Romanos, que é extremamente importante para a gente. Vou aqui chamar a atenção de algo, viu? Tem duas pessoas que chegaram um pouquinho depois da aula começar e que assim que a gente dá um intervalozinho, a gente abre para vocês se apresentarem. Tá certo? Só para a gente dar seguimento aqui ao raciocínio, daqui a pouco a gente dá uma paradinha e dá seguimento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Romanos capítulo 1, o Senhor nos dá uma dicasinha a partir do versículo 18, 19 e 20. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos. Aí eu vou pedir para a Pietra ler o versículo 18, Deco vai ler o versículo 19, e Pipe vai ler o versículo 20. Não, o 20 deixa que eu leio. Pietra leu 18, Deco 19. Aí na próxima eu peço para Pipe e Bia ler. Leio 18 e 19. Sou 18, né? Isso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Deco. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Observe, nesse texto aqui, no versículo 19, 18 e 19, a Bíblia está dizendo que Deus se manifestou e, portanto, ele pode ser conhecido. Por quê? Porque ele se manifestou. No versículo 20, ele vai dizer como. Olha que coisa interessante, gente. Porque os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Olhe agora o ponto de partida do versículo 20. Se essa Bíblia que você está aí é a sua e você tiver o costume de grifar, grifa essa dica aí. Olha o que Paulo vai dizer. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde quando? Como é que está aí no texto? Quando que se reconhece Deus? Desde o princípio do mundo. Não é isso? Está assim na sua Bíblia? Desde o princípio do mundo. Como é que está na sua Bíblia, Deco? Na minha tá, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Pronto. Então, aí, no caso desse texto, inverteu a ordem. Então, no início do versículo 20, na Bíblia de vocês, tem o nosso ponto de partida, que na minha tradução está lá no meio do versículo, né? Só mudou a ordem do texto. O nosso ponto de partida é o princípio do mundo. Na sua está como, Pipi? Como a minha ou como a de Deco? A minha tá, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, no seu caso, desde a criação. Então, qual é o ponto de partida? Princípio, criação de todas as coisas. O nosso ponto de partida é Gênesis. Compreende? Como é que eu vou compreender a manifestação de Deus no tempo
a partir da sua, ou do início da sua criação. Certo? A gente não pode perder isso de vista. Se, gravem isso, por favor. Petra, Deco, Pipe e Bia. Yuri, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que é o nome Yuri. E Lucas. Lucas eu já sei quem é. Lucas não é criança, não, mas tudo bem. Meio adolescente. O que é que vocês precisam memorizar? Guarda isso bem guardadinho na cabeça de vocês. Deus quer se fazer conhecido. E para isso ele se manifesta. Ele se revela. E como que ele faz isso? Ele tem um ponto de partida. Ele parte da sua criação. Da criação de todas as coisas. Que, do ponto de vista da gente, tem um nome, essa criação. Tem um livro de referência. E esse nosso livro de referência é o livro de Gênesis. Se eu tirar o livro de Gênesis, escute com atenção isso. Se eu tirar o livro de Gênesis da nossa conversa, Deus não fica claramente conhecido. A percepção que eu vou ter de Deus vai ser uma percepção muito turva, não vai ser clara e não vai ser objetiva. Portanto, louve ao Senhor, dê graças a Deus que você tem na sua casa, muito provavelmente mais do que uma Bíblia. E você pode lê-la todos os dias. Dê graças a Deus por isso, porque você tem nas suas mãos, talvez, com certeza não, com certeza o registro mais velho já escrito pelo homem, que é o livro de Gênesis. Ponto de partida, segundo Paulo, desde o princípio do mundo ou desde a criação, como está em algumas versões. Então, desde o princípio do mundo, desde a criação, claramente se reconhecem. Preste atenção nisso. Então, quando eu olho para o livro de Gênesis e começo a reconhecer Deus no modo como ele se manifesta, vocês vão entender o quanto que Deus se vocês amam a Jesus, vocês vão perceber que estudando Gênesis, esse amor vai aumentar um montão. Mas vai aumentar um montão, porque é impressionante o modo delicado, calculado, pensado e amoroso como Deus criou todas as coisas e nos incluiu nos seus planos. Então, a primeira coisa que eu preciso prestar atenção eu preciso ter Gênesis como ponto de partida. Não esquece disso. E o grande trabalho de Satanás sempre vai ser, o nosso adversário sempre vai ser, nos desconectar, ou tentar desconectar o livro de Gênesis à verdade. Então, esse ataque sempre aconteceu, vai acontecer até a vinda de Jesus. Isso não vai ser novidade. Não tem problema o livro de Gênesis ser atacado. O problema é eu permitir que esse ataque alcance a minha mente. Isso é um problema. Tá? O livro de Gênesis vai continuar sendo verdade, a palavra do Senhor vai continuar sendo verdade, independente dos ataques que for recebido. Mas, na minha mente, eu não posso permitir que esse ataque alcance ou encontre terreno. Amém? Não deixe que esse ataque exploda na sua cabeça. Nós temos armas espirituais para guardar a nossa mente, como Paulo nos ensina na sua carta, por exemplo, aos Gálatas. Na sua carta, por exemplo, aos Efésios. Nós temos ferramentas, instrumentos para proteger a nossa mente. Certo? Nosso ponto de partida, Gênesis capítulo 1, versículo 18 e 19. Gênesis não, Romanos capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Certo? Então, ponto de partida. Quando você lê esse texto aqui em Romanos, Paulo não está falando de outra coisa. Paulo está falando do livro de Gênesis como nosso ponto de partida. Deus quer se fazer conhecido lá. Lá no iniciozinho. Certo? Beleza? Você quer ver um exercício bem interessante para vocês exercitarem em casa com vocês? Vocês perturbarem o juízo do papai e da mamãe? Vai ser lindo. Vocês perturbarem o juízo do papai e da mamãe. A não ser que vocês já façam isso. Se não fazem, passem a fazer. Vocês querem conhecer o pai e a mãe de vocês mesmo? Senta com eles e pergunta como é que foi a sua história. Meu pai, me fale como era você com 8 anos, a partir do momento que você se lembra, me conte as suas histórias. E é quando seu pai e sua mãe começarem a contar as histórias deles para vocês, aí vocês vão compreender que vocês de fato conhecem seus pais.
Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus está contando nas Escrituras as suas próprias histórias, as histórias dele. E nós precisamos conhecer essas histórias. Certo? Beleza? Tá claro isso aqui? Tá para a gente passar para o próximo passo? Espera que eu vou colocar aqui. Espera que tem mais uma pessoa querendo entrar aqui. Vamos permitir. Vamos lá. Gente, deixa eu só fazer uma pequena digressão aqui. Daqui a pouco eu já peço para que os demais que entraram depois possam se apresentar, se assim quiserem, né? Se assim estiverem à vontade. A gente, mais tarde, daqui a pouquinho, a gente já abre essa porta aqui, essa janela, para isso acontecer, tá certo? Deixa eu apresentar o slide aqui, para vocês conseguirem visualizar o trabalho aqui, a gente vai seguir. Estão conseguindo visualizar? Se todo mundo tiver no computador, fica muito melhor, tá? Do que no celular, a visualização de vocês. Deixa eu colocar uma coisinha para vocês, antes de eu iniciar esses slides. Me coloquem aí, coloquem para mim aí. Como é que foi a experiência de vocês de entrar no Google Sala de Aula? Se adaptaram bem? Conseguiram se encontrar ali dentro? Me falem aí. As atividades ficaram complicadas. A gente vai construindo esse tempo juntos, tá? Então, assim, se vocês perceberem que tem alguma coisa que está complicada, que está complexa, não deu para entender, já recebi pergunta hoje no particular. Então, sempre que for necessário, pode mandar a pergunta que a gente vai estar respondendo à medida do possível, certo? Tem algumas atividades ali no GSA. Hoje eu tentei postar uma. Na realidade, eu tinha postado um PDF chamado... É uma adaptação de um mito da Babilônia. Eu queria muito que vocês fizessem essa atividade a partir de amanhã. Porque na próxima aula a gente vai discutir algumas coisinhas do que vocês vão ler nesse mito. Tá? Tem algumas reflexões interessantes ali. É importante que vocês conheçam, por exemplo, como que os babilônios, né, pensavam a criação do mundo. É importante vocês conhecerem essa história. Extremamente importante para a fé de vocês. Por quê? Porque vocês vão ter um parâmetro de comparação de como é que eles pensavam que os deuses criaram todas as coisas. Deuses, entre aspas, tá? Então, normalmente, se você for pegar qualquer mito da criação do mundo, vocês vão perceber que eles têm basicamente a mesma história. Mudam os nomes dos personagens, alguma coisa do cenário, mas o resto é praticamente tudo igual. Então, vocês vão ver, por exemplo, como que para esses povos, o modo das coisas, o modo de como as coisas foram criadas é bem estranho. Assim, mas mergulhado em violência e sangue. E aí vocês vão perceber que o relato de Gênesis da criação é impossível ler o relato da criação e dizer que o relato da criação, tal como está escrito em Gênesis, é uma mentira ou é um mero mito. É impossível. Quando você compara, e vocês vão comparar vão fazer essa atividade, a gente produziu um videozinho especial para vocês, contando essa história, tá? Então, eu espero que vocês consigam acompanhar todo esse processo. Agora, por favor, não encarem essa tutoria de história como uma atividade escolar. Não encarem, porque se vocês encararem dessa maneira, o coração vai travar, a mente vai travar, preguiça vai bater. A gente não vai precisar fazer avaliação, vocês não vão estar sendo avaliados. Pode ser que ali uma atividade aqui, outra acolá, mas isso tem a ver com a questão pedagógica do processo. Tem a música aqui de fundo do meu vizinho, está atrapalhando vocês? Vocês estão conseguindo ouvir? É porque nossa tutoria tem música ambiente, entendeu? É um brinde, um bônus. Diga, Bia. Eu tô conseguindo ouvir, né?
ainda não tô conseguindo ouvir no fone, mas eu consigo ouvir aqui. Aqui onde eu tô, por causa que eu tô na casa do meu pai, né? Então, Certo. Mas na caixa de som tá tudo tranquilo, né? Então tá bom, vamos lá. Vamos ao nosso slide para a gente trazer alguns conceitos importantes aqui, que eu vou correr contra o tempo, beleza? Correr aqui contra o tempo para a gente terminar essa aula assim, chegar ofegante com a língua de fora, suado, da cabeça aos pés. Preste atenção nisso daqui. A gente vai trabalhar alguns conceitos de história, mas conceitos bastante teóricos para a gente conseguir se adaptar nesse processo aqui de jornada até dezembro. Com fé em Deus. Se Jesus não voltar. Então, quais são os conceitos que a gente vai estar trabalhando? Primeira coisa, é estudar história, é se colocar como um detetive. Pense assim, é se colocar como um detetive que está armazenando informações, armazenando histórias, fatos e tentando interpretá-las. Beleza? Então, estudar história é caçar o máximo de fatos que a gente puder para a gente tentar entender o contexto que a gente vive. Beleza? E se a gente entender o contexto que a gente vive e ele é bom, beleza. Mas se ele for ruim, a gente não precisa repetir isso. Então, estudar história é como ser um detetive dentro desse processo da nossa experiência de vida. Beleza? Portanto, vamos ver o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, quais são as teorias que envolvem o estudo de história. A primeira coisa delas deixa eu passar o próximo slide, que é mais importante. O que é história? Eu quero ouvir vocês. O que é história? Alguém sabe me dizer o que é história? Vale o chute, mas cuidado para não acertar ninguém. Bater o pé numa quina de parede, vai doer um pouquinho. Bora, Bia. Você quer começar? Diga aí. para mim, história pode ser, tipo, aprender sobre o mundo e também pode ser, tipo, conto de fadas, essas coisas assim, tipo, história em livro. Para mim, são essas duas coisas. Certo. Tecão ou foi Felipe? Um dos dois. Eu acho que história é tudo que já aconteceu no mundo, é a história do mundo. Tudo que já aconteceu com a coisa da pessoa. Para mim também, é tudo que já passou. Ok. Pietrinha? Não sei se vai estar assim, 100% certo, mas eu aprendi que história, tipo, o estudo dos fatos do passado para que a gente possa compreender o presente. Mas assim, né? História é mesmo tudo o que aconteceu antes do presente que estamos agora. Ok. Estudo do passado para a gente compreender o presente, para a gente repetir se for bom ou não repetir se for ruim no futuro. Né? É a definição clássica de história, basicamente é. Então, é a ciência das transformações e as constantes da experiência humana ao longo do tempo. Tá? Bia disse que concorda, Bia? Tá certo. Ela nos ajuda a entender como as sociedades evoluíram e como os eventos do passado moldam o presente. Acreditem, tem mais coisas do passado que influenciam no seu modo de enxergar as coisas do que você pode imaginar. Mesmo eu tendo 7 anos. As coisas do passado mexem muito com a gente. Desenha muito o modo como a gente observa e interpreta as coisas hoje. Inclusive, ajuda a gente a ficar um pouco mais humilde. Porque, por exemplo, na fase que vocês estão vivendo, principalmente na fase de DEC e Pipi, é uma fase que daqui a pouquinho, se não já está acontecendo, é uma fase que questiona muito a experiência dos adultos, dos mais velhos, que coloca em xeque tudo que é dito, e não para de questionar. Só que
Isso só acontece porque na cabeça do mais jovem, na cabeça dos mais jovens, tudo que a gente pensa parece ser muito mais real, muito mais efetivo, e tudo que foi pensado pelos nossos pais é coisa ultrapassada. Até que, de repente, você para pensar, você chega numa certa idade, você para pensar, descobre que você é resultado de tudo que passou. Você é essa mistura das coisas presentes com as coisas velhas e ultrapassadas que você nem admite que gosta. Até que vai chegar uma fase que você vai admitir que gosta. Por enquanto, você ainda vai questionar, você ainda vai reclamar, você ainda vai demorar de se adaptar para algumas coisas. Mas, quando eu estudo história, eu começo a perceber, principalmente para gente que é crente. Pense num povinho que não devia ter esse tipo de soberba, é a gente. Por quê? Imagine que em pleno 2026, está Deco com 12 anos de idade, já fez 12, Deco? Com 12 anos de idade, estudando um livro que a parte mais nova dele tem 2.000 anos de idade, que é a Bíblia. Então, Pietra, com 13, já é quase uma anciã de um século de vida, porque ela acredita num livro que foi escrito há 2.000 anos atrás, a parte mais nova desse livro. Então, pense que é interessante a gente pensar que olhar para a Bíblia e estudar a história, porque ler a Bíblia é estudar a história muitas vezes, está muito atrelado às coisas do passado. E admitir que não é porque está no passado que não presta. Tá? Então, a gente tem que baixar um pouco a nossa soberba própria da nossa idade, mais jovem, e admitir que tem coisas, e muitas, e muitas, e muitas, uma tonelada de coisas que faz muito mais sentido vindo da boca de alguém mais velho. Então, estudar a história nos ajuda, inclusive, a ser um pouco mais humilde. E perceber que a gente precisa das coisas antigas para compreender as coisas do presente. Tá? Normalmente aqui, você sai num domingo, vai para a reunião da igreja, tal como o ato de ir para a reunião da igreja é velho, antigo e remonta a 2.000 anos atrás, quando o Senhor faz a igreja nascer. Você reproduz coisas velhas, antigas, e não entenda velho por ser uma coisa ruim, pelo contrário, tá? Então, você faz coisas hoje relacionadas com as coisas do passado, tanto quanto seus pais, seus avós, e isso deve colocar a gente numa situação de humildade. Sempre. Não se esquecer disso nunca. Então, estudar história ajuda a entender as transformações e por que que as coisas são do jeito que são. Por que que nós chegamos ao ponto que nós chegamos. Por que que se pensa isso? Por que que se pensa aquilo? Tá? Por que que, de repente, você resolveu estudar história fora do ambiente escolar? Ou como um acréscimo, que é o caso de Pietra, ou como uma substituição, que é o caso de Deco, Pipe e Bia. Por que que isso aconteceu? O que é que está acontecendo? Eu não vivi essa experiência. Eu tenho certeza que Zé e nós não viveram essa experiência. Tenho certeza que Marcelo e Ilma também não viveram essa experiência. Mas por que vocês estão vivendo? Porque, de alguma maneira, a gente revisitou a história e percebeu que tem alguma coisa que precisava de ajuste. Alguma coisa precisava de um conserto, de uma melhoria. Então, estudar história nos ajuda a compreender essas transformações. Então, eu preciso estudar história por uma questão de necessidade. E aí, se eu fizer disso um bom trabalho de curiosidade, então aí a gente tem muito a ganhar. Então, tudo que aconteceu no passado molda o tempo presente, e eu preciso compreender a história por causa disso. Historiador é como um detetive que analisa as evidências do passado. Ele investiga documentos, artefatos, relatos para entender a história e contar as histórias das pessoas que viveram antes de nós. Então, por exemplo, quando você lê o livro de Gênesis, você vai aprender isso. Pipi pegou um pouco da live da quarta-feira passada, já de certo modo até meio que já viu uma panorâmica do assunto, mas, por exemplo, quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente está lendo talvez um dos registros mais velhos já escritos na humanidade, ou o primeiro registro da humanidade. Já pensou, Deco? Já pensou, Felipe?
que ler o livro de Gênesis é ler um texto que talvez tenha sido escrito por Adão. Já imaginou isso? Que loucura. Você já imaginou Adão sentado debaixo de um pé de manga, moldando um barro, fazendo uma pequena tabuinha de argila e registrando um texto? Já pensou que loucura imaginar isso? Eu queria voltar no tempo para poder ver essa cena com os meus próprios olhos, mas o texto de Gênesis pode ter sido um registro semelhante a isso. Isso é que é importante pensar. Então, o historiador é como um detetive, como eu falei. Nós somos pequenos historiadores, cada um de nós. A gente vai olhar para a história, vai pegar os fatos, remontá-los, montar o quebra-cabeça para poder tentar entender a cena, visualizar o cenário. Então, ele vai investigar documentos, artefatos, relatos para entender a história e contar as histórias das pessoas que viveram antes de nós. Tá? É óbvio, quando a gente pega a Bíblia, a gente já pega um relato histórico pronto. Aí é mais fácil. Se acontecesse, ia ser massa mesmo, Bíblia. Mas no dia que o Senhor vier buscar a igreja, a gente pede para ele dar uma voltinha no tempo para a gente conhecer o que aconteceu no passado. Então, você imagine quando a gente pega o livro de Gênesis, o livro, as Escrituras, a Bíblia, a gente já tem um livro de história já obviamente organizado, já pronto. Mas o que levou à construção daquela cena, quando você lê o relato, por exemplo, de Moisés no monte recebendo as tábuas da lei, todo aquele cenário não seria interessante, além de ler da Bíblia, a gente poder ver de perto, localmente, ou pelo menos pelo Google, a montanha, o Monte Sinai, ou o Monte Sião, o Monte Horebe, o Monte Hermon, geografias citadas nas Escrituras, como que aquelas coisas aconteceram. Então, assim, a Bíblia fala que o povo saiu do Egito e aí atravessou o Mar Vermelho. Legal imaginar essa história. Mas como é que foi aquela jornada? Como foi que isso aconteceu? Tentar visualizar essa cena é o trabalho do historiador para poder, obviamente, a gente conseguir enxergar com os nossos olhos aquilo que aconteceu no passado e aquela história não ficar esquecida. Ela está sempre, o tempo todo acontecendo, porque ela está sendo visitada por alguém. Então, estudar história é passar por essa experiência. Agora, quando a gente estuda história, preste muita atenção nisso, vocês, certo? E aí é interessante vocês registrarem isso aí no caderno de vocês. Fontes históricas. Quais são as fontes? Não, a melhor parte, eu não sei se é o comentário de Bill ou se André, que daqui a pouco vai procurar a caneta e vai se esquecer que colocou presa no cabelo. Daqui a pouco ele vai levantar, pedir licença, correr atrás de um lado do outro, cadê a caneta, cadê a caneta? O cabelo tá de barriga cheia, porque engoliu uma caneta. Vamos lá. Fontes históricas. O que são fontes históricas? Quais são esses tipos? O historiador, não vou falar o historiador, não, você como historiador, como um mini historiador, um historiador mirim, você precisa de ferramentas para estudar história. Ou seja, você precisa de fontes. Aonde pesquisar, aonde procurar as informações que você precisa. Para isso, a gente vai olhar, por exemplo, fontes escritas que documentam algum relato histórico. Por exemplo, vou dar um exemplo bem legal, que eu particularmente fico apaixonado. Por exemplo, olha esse livro aqui. Tá vendo essa coisinha fofa? História dos Hebreus. Pequenininho, fininho. Dá para você ler em 10 minutinhos, você termina de ler ele todo. Uhum. Você sabe quantos anos tem que esse livro foi escrito? Esse aqui. Esse texto foi escrito há 2000 anos. Esse autor aqui, ó, Flávio Joséfo, ou Flávios Joséfos, essa figura aqui é um judeu que vivia nos tempos do Novo Testamento.
ele é contemporâneo de Jesus. Ele é contemporâneo de Paulo, ele é contemporâneo de Pedro. Ele é daquele tempo ali do Novo Testamento. Só para vocês terem ideia. Por que eu estou citando esse livro aqui para vocês? Eu coloquei no Google Salão, no GSA, para vocês, o capítulo 1 desse livro, para vocês lerem. Tá? A gente vai na próxima aula ouvir, eu quero ouvir de vocês qual foi a impressão que vocês tiveram quando vocês leram esse livro. Observe que quando vocês lerem esse texto aqui, o capítulo 1 somente, são 3 páginas, uma coisa bem pequenininha. Quando vocês lerem isso aqui, vocês estão lendo uma fonte histórica. O que é uma fonte histórica? Vocês estão lendo um relato, um documento primário, um documento original daquele contexto histórico. Por que esse texto aqui é importante a gente ler? Porque esse aqui é um dos textos escritos pela mão de um homem que não é bíblico, mas testemunha da existência física de Jesus nos tempos do Novo Testamento. Então, abro um parêntese. Houve um tempo que disseram, tudo que está escrito no Novo Testamento é mentira. A Bíblia é mentirosa, Jesus nunca existiu. Aí descobriram o livro, a história dos Hebreus. E aí descobriram que esse livro não tem nada de cristão. Esse é um historiador que não está relacionado com a igreja do Novo Testamento, mas que, num dado momento, ele vai citar que, em anos anteriores ao da escrita dele, andou por Israel um homem chamado Jesus, que nem ele escreve assim, que talvez nem seja interessante chamá-lo de homem, porque ele deve ser alguma coisa além disso, porque ele fez milagres, curou enfermos, ressuscitou mortos, assim dizem os relatos. Então, Flávio José chega ao ponto de dizer, será que ele era além de um homem? Será que ele era Deus? Ou talvez um grande profeta, e ele não é um cristão. Então, ser historiador é encontrar essas coxas de retalhos, essas peças de um quebra-cabeça. Então, nesse texto de História dos Hebreus que vocês vão ler, que está aí no GSA, vocês vão estar lendo um texto de 2000 anos de história. Isso não devia ser novidade, porque toda vez que você lê a Bíblia, você está lendo um texto talvez até mais velho do que isso, principalmente quando você está lendo o Antigo Testamento. Mas é um texto extra-bíblico que vai dar testemunho de personagens bíblicos. Então, esse texto aqui é fantástico, muito legal. Imagine aqui que logo depois que Jesus morre e ressuscita, ali no ano 33, a igreja está nascendo, né? E a igreja está caminhando. No ano, vocês lembram que Jesus, quando estava entre os homens, Jesus falou que ele destruiria o templo e depois reconstruiria? Não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada? Lembra dessa história? Pois é. No ano 70, o Império Romano entrou em Jerusalém. Jesus morreu e ressuscitou no ano 33. No ano 70, o Império Romano entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém. Aquele templo que Jesus conheceu foi destruído no ano 70 pelos romanos. Poucos judeus sobreviveram. A maioria deles foi morto. Flávio Joséfo, ele é um sobrevivente do exército de Israel. Foi levado preso pelo Império Romano, e quando o Império Romano descobriu que ele era um homem letrado, que ele era um mestre, exatamente, está no The Chosen. Quando o Império Romano descobriu que Flávio Joséfo era um homem letrado, o Império Romano fez, tira esse homem da cadeia, traz ele aqui para as bibliotecas e pede para que ele escreva a respeito da história do seu povo. E aí ele reescreve a história de Israel e dá nesse livro. O resultado é esse livro, História dos Hebreus, escrito há 2000 anos atrás. Um texto fantástico que você, como um pequeno historiador, vai fazer a sua própria investigação e ali você vai ter o relato no capítulo 1 da criação. Relato de Gênesis 1 e 2, descrito por Flávio Joséfo, agora da posição dele. Fontes visuais que revelam contextos. O que é uma fonte visual? Isso que você está vendo aí na tela é uma fonte visual. Está vendo?
Isso, o que é que isso parece para você nessa foto? Pode abrir o microfone e falar, não tem problema não. Pra mim, é tipo uma sala assim, tipo, uma sala simples, cheia de, tipo, eu acho que é tipo umas tabelinhas assim em cima das mesas, tipo mesa de escola, assim, de local de reunião de madeira, e tipo um lugar assim, tipo uma sala de aula com uma porta e um negocinho que tá no fundo, que eu acho que é uma mochilinha. E para mim, parece mais ser uma sala do que um lugar assim, uma sala. Quem dá mais? Eu não entendi direito a pergunta. Vou repetir? O que é que essa imagem parece para você, Pipi? Bom, parece uma sala de aula antiga. Vou considerar pelas mesas, tal, quadro. Do seu ponto de vista, essa sala de aula antiga, ela é melhor ou pior do que as atuais? Olhe bem para os itens dela. Dá uma olhadinha também, Deck Pipe. Bom, eu acho que o modelo de educação era. Acho que ele não mudou desde então, né? Então, não tem muito o que melhorar ou piorar, sei lá. Mas vocês sentam em carteiras escolares. Eu pergunto, as carteiras escolares de hoje são melhores ou piores do que essa? Pense aí. Olhe essa carteira escolar. Então, pior que eu acho que as atuais são um pouquinho piores. Um pouquinho piores. Mas já reparou que o caderno antigo não era com folhas de papel, mas era um pequeno quadro que o aluno escrevia com giz? Olha em cima das mesas. Você não tinha caderno com papel e caneta. Ainda as cadeiras lá da escola, tudo riscada, Tudo tudo meio acabado, né? assim, toda hora quebra. Assim, por mim, as carteiras das escolas, como eu já vou para a escola assim, tipo, quando meu pai vai para a escola, assim, as carteiras são bem piores, porque, minha opinião, é por causa que é bem, tipo, pequena, assim, triangular, então não dá para colocar tudo. Aí tem que colocar embaixo, quando precisa tem que tirar, colocar, tirar, colocar, tirar, colocar. Isso já aconteceu muito comigo. E aí, assim, e também fica muito riscado, concordo com o Pipi, porque fica muito riscado, assim, às vezes quebra, tem cadeira quebrada, e aí, tipo, pra mim é falta de respeito, assim, com a escola, né? E também, né? Mas o que eu acho com as pedrinhas, assim, aquele negócio de riscar com giz, eu acho uma ótima ideia daquela época, só que, né? é, Ai, Jesus. Vamos lá. Então, Deck e Pipe, vocês acham que essa carteira escolar é melhor ou pior do que a de hoje? Eu acho melhor. Eu acho um pouco melhor. Mas vocês preferem usar caderno com papel e caneta ou quadro de giz? Caderno. Caderno com papel e caneta. É melhor, né? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é o exercício de um historiador. A gente está pegando a imagem de uma sala antiga, de uma sala de aula antiga, e está tentando entender se, comparado com as modernas, com as atuais, se ela era melhor ou se era pior. Daqui a gente consegue perceber outras coisas, como, por exemplo, será, será que a farda dos alunos que utilizaram essa sala de aula chegava em casa limpinha? Será que os alunos que tinham sinusite, rinite,
que tinha alergia à poeira. Será que eles espirravam nessa sala de aula? Pense assim. Porque, olha, eu não sei se vocês já usaram giz, mas eu vou contar um segredo para vocês. Eu não sei José e Noi, mas Marcelo e Ilma, com certeza absoluta, são do tempo em que os quadros, as salas de aula não tinham piloto. Era quadro de giz. Eu acho que José e nós somos desse tempo também. A gente não tinha piloto, era quadro de giz. Então a gente voltava com o olho coçando, com o nariz coçando, a gente ficava espirrando. Se a gente tinha que fazer alguma anotação no quadro, a lateral da farda aqui, perto da cintura da calça, ou da bermuda, voltava tudo sujo, porque a gente limpava aqui sempre do lado de cá. O que a gente está tentando ver, observe aqui, é que em uma foto antiga, a gente consegue tentar entender, inclusive, como que as pessoas se relacionavam naquele contexto. Como é que elas reagiam às dificuldades ou às facilidades que aconteciam naquele contexto. Então, tem coisas que é melhor, tem coisas que são melhores, mas tem coisas que necessariamente não é. Então, para a gente não olhar para o passado e dizer tudo que tinha no passado era com certeza melhor. Negativo. Negativo. É muito gostoso acordar de manhã e tomar um banho quente, tá? No passado não tinha isso. É muito gostoso acordar de manhã, girar o registro e a água cair em cima de nossa cabeça, não ter que ir lá no fundo da casa, jogar um balde no fundo de um poço para poder carregar. Nem tudo que estava no passado era melhor, só porque estava no passado. Mas eu preciso fazer uma avaliação, eu preciso estudar, eu preciso pensar direitinho, para saber se de fato faz sentido ou não dizer o que era melhor ou o que era pior. Então, primeira fonte são as fontes escritas, como, por exemplo, eu citei a de História dos Hebreus. A segunda são fontes visuais, que revelam os contextos que estão ali inseridos. Mas diga aí, Dex, se você levantou a mão. Mande ver. Eu esqueci de fechar, eu só ia dizer que minha mãe confirmou na época dela, era de giz também. De giz também. Então, sua mãe também está ficando velha. Não sou só eu, Manuela, Marcelo e Wilma, não. Sua mãe também está ficando velha. Tá sim. Mas, diga, Bia. Eu achava, assim, tipo, mas é, a ideia do passado também é legal, porque tem, tipo, sei lá, muitas coisas que é muito interessante que eles criaram, mas também eu achava que, tipo, educação, como as casas eram, tipo, melhores do que essa daqui, mas agora que eu descobri essa sala de aula, e também, com certeza, ia ser pior essa sala de aula. Mas essa sala de aula de hoje também é pior também, por causa que a carteira é pequena, essas coisas que eu já expliquei na outra frase que eu falei. E aí, né, tudo assim, meio, né? Pois é, a gente está numa sala de aula completamente diferente agora, né? Essa, para mim, acho que é uma das melhores de todas. Tem coisa mais gostosa do que você estudar de dentro de casa? Olha que maravilha. Ô, velho, que maravilha! Que maravilha, maravilha, maravilha. E a melhor coisa é quando a mãe não se sente bem, a gente não estuda em casa. Oh, que delícia. Não é delícia para ela, mas delícia por causa que a gente não estuda. Opa, E aí, no dia seguinte, eu tenho que estudar 4 lições de matemática, porque é a última, e matemática eu faço 2, né? E eu tenho que fazer 4 lições de matemática. Confissões de um aluno homeschool, né? Mas tudo bem. Exatamente. Vamos lá. Vamos. Fontes orais. O que é uma fonte oral? É aquela fonte que você vai precisar perguntar a alguém que é mais velho do que você para saber alguma informação. Então, por exemplo, você senta com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com sua avó, com seu tio, com sua tia, e de repente você pergunta, lá no seu tempo, como é que as coisas funcionavam? Como é que era? Essas são fontes que vai trazer ou que vão trazer informações para a gente e que tem a ver com os relatos de cada um.
Por exemplo, abro um parêntese aqui, tá? Preste muita atenção nisso. Existe, hoje, tradicionalmente, vamos dizer assim, a convicção, é uma questão de tradição, tá? A convicção de que, por exemplo, o texto do Antigo Testamento, ele é baseado em fontes orais. Em outras palavras, Adão conversou com Eva, que conversou com Sete, que conversou com Enos, que conversou com Cainã, que conversou com Meujael, com Mahalalel, que conversou com Enoque, que conversou com Matusalém, que conversou com Lameque, que conversou com Noé, e por aí vai embora. E daqui a pouco Noé conversou com os 3 filhos, conversou com o filho dele, que chegou em Abraão, e Abraão até que chegou em Pietra em 2026. É uma tradição oral, é uma ideia de que o texto da Bíblia, do Antigo Testamento, foi escrito a partir de fontes orais. Para isso, eu preciso ter uma fonte confiável, tá certo? Muito cuidado, porque se você pegar hoje alguns aí, que a gente está vendo aí, alguns jornalistas, misericórdia, viu? É umas fontes erradas danadas, contando um monte de mentira. Ou alguns historiadores falando um monte de bobagem, dizendo um monte de mentira, por cuidado, porque a fonte tem que ser uma fonte séria. E, por fim, fontes materiais. O que são fontes materiais? Com 13 anos, você já é uma referência, tá vendo, Pipi? Já pode se alegrar. Fica alegre, fica feliz. Fontes materiais. O que são fontes materiais? São fontes que incluem, por exemplo, artefatos, achados históricos, coisas antigas que podem revelar para a gente como as coisas foram escritas. Por exemplo, eu acho que é nesse slide aqui, não sei se foi outro, deixa eu ver aqui. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aqui, num pergaminho, estão vendo aqui? Por exemplo, isso aqui é um artefato antigo. Obviamente foi feito digitalmente, mas isso aqui é um artefato antigo. A partir desse, a gente consegue fazer um monte de estudos para tentar entender. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar de Pompeia? Sabe o que é Pompeia? Eu acho que vocês já ouviram falar. Pompeia é uma cidade romana, logo depois de Cristo. Se eu não me engano, ali mais ou menos no ano 60, entre o ano 60 e o ano 80 depois de Cristo. No fundo, lá atrás de Pompeia, da cidade de Pompeia, tinha um cartão postal na época que era um vulcão. O nome desse vulcão era Vesúvio. Esse vulcão, a história de Pompeia é interessante, que esse vulcão ele explodiu da noite para o dia. Ninguém imaginava que ele ia explodir lá naquele contexto. Ele explodiu, pegou todo mundo de surpresa, acabou um monte de gente morto. Em questão de horas, estava todo mundo morto. Anos mais tarde, os historiadores encontraram a cidade de Pompeia. Eu estava estudando Pompeia no passado, e aí eu descobri algo interessante, só para vocês terem ideia. Que coisa interessante. Descobriram nas escavações um buraco, ou vários buracos, que era o sistema de esgoto da cidade de Pompeia. Então, quando você come, que lava o prato, que desce pelo ralo, vai para o esgoto, não vai? Quando você vai no banheiro, que você, enfim, faz o número 2, certo? Que você libera ali no vaso sanitário o número 2, você dá descarga, vai para onde? Vai para o esgoto. Tá aquele cocôzão boiando, tá. Aí você pensa assim, quem quer saber de cocô, né, velho? Sinceramente, tem coisa mais interessante para falar. Tem não, vou lhe explicar que não tem. Escute. O povo de Pompeia fazia seu cocôzinho, beleza. Não precisava dar descarga porque a água levava automaticamente. E aí, de repente, aquele cocô ia e lá ficava esquecido, como o seu, que você nem lembra que fez. Aí, 2000 anos depois,
os historiadores encontram um buraco onde esses cocôs estavam depositados. E acreditem, os historiadores encontraram, inclusive, cocô inteiro. Pedaços de cocô inteiro que foram preservados por causa de como Pompeia foi destruída. Aí o que é que os caras fizeram? Pegaram aquele cocô duro de 2.000 anos de idade, levaram para dentro de um laboratório para fazer análise e descobriu-se, por exemplo, o que é que eles comiam. Comiam milho, comiam grãos, comiam peixes, espinhas de peixe. De tudo foi encontrado no cocô do povo de Pompeia. Parece que é bobagem, mas, por exemplo, a gente consegue descobrir que, por exemplo, o pessoal de Pompeia comia pizza. Inclusive, provavelmente, as primeiras receitas de pizza vieram lá do Império Romano, porque Pompeia fica bem próximo da Itália. Então, aí você, por exemplo, tem uma ideia de que o pessoal de Pompeia e talvez o povo do Novo Testamento tivesse ciência da existência das pizzas, e a gente acha que é uma grande novidade. Inclusive você tinha restaurantes que vendiam pizzas feitas na hora, tal como a gente encontra nos dias de hoje. A gente descobriu isso historicamente através de cocô, de uma análise de laboratório de fezes depositadas no fundo de um esgoto. Tá? Então, fontes escritas, fontes visuais, fontes orais e fontes materiais. Percebe? Quatro ferramentas que você, como historiador, pode ter para fazer a sua análise histórica. Diga, Deco. Eu só ia falar que eu fiz um texto sobre a Pompeia e eu também vi que, por causa das cinzas, alguns potes com comidas ficaram preservados e as comidas ficaram inteiras. Inteiras. E, Perfeito. e outra coisa que eu ia perguntar é a história dos hebreus que o senhor falou mesmo é de quem? Flávio Joséfo. Vou até digitar aqui no chat para você. Flávio Joséfo. Vamos lá. Então, fontes escritas, fontes visuais, fontes orais e fontes materiais. Não esquecem disso, não. Vigia, Bibia. Deixa de perturbação aí no chat, viu? Vou bloquear o chat para você, viu? Gaiatice. Vamos lá. Bora que o tempo voa, o tempo corre. Pipi não se envergonhe não, viu? Da câmera aberta. Não esquece de nós. Cronologia. Gente, vocês querem intervalozinho para beber água ou a gente segue até o final? Quer estirar as pernas? Tá tranquilo? Por mim tá tranquilo. Então vamos seguir. Cronologia e o tempo. Tranquilo, Pipi. Com cronologia e o tempo. O que significa isso aqui? Cronologia é a forma de organizar os eventos históricos ao longo do tempo. Preste atenção nisso. Compreender a história a partir de uma linha do tempo é extremamente importante. Então, preste atenção nisso, todos vocês. Eu preciso entender que a história ela acontece no tempo, certo? E no espaço, ou seja, no ambiente físico. Ela acontece no tempo e ela acontece no espaço. Portanto, eu preciso compreender linha temporal ou a cronologia dos fatos para eu compreender os fatos de uma maneira mais profunda, de uma maneira melhor. Então, o que é a cronologia? É a forma de organizar os eventos históricos ao longo do tempo. Então, utilizamos calendários para marcar os dias, meses e anos, a divisão entre antes e depois de Cristo, para a gente ter um ponto de partida, e nos ajuda a entender a sequência dos acontecimentos na história da humanidade. Ok? Diga, Bibi. E antes o calendário era o céu também, né? A gente descobria as estações no céu, o sol.
não era? Exatamente. Utilizava Eu o céu. precisava do Utilizava o céu céu. para descobrir os dias. Descobrir os dias? Descobrir os dias. E para descobrir os dias e as estações. E, na verdade, Deus fez, né, os astros, as estrelas, justamente para que a gente pudesse ter ideia de dia, noite, meses, anos, estações. Tudo foi pensado por Deus em Gênesis capítulo 1. Então Certo? não adiantou o homem criar o calendário, certo? Adiantou, né? Adiantou. Só que o calendário só é possível porque primeiro Deus fez essas coisas dessa maneira. Sim. A gente só deu uma organizada nesse processo. Já pensou todas as porque horas, todos os momentos que a gente quisesse saber as horas, a gente tivesse que olhar para o céu? Então a gente organizou a partir do modo como Deus criou. E é porque eu assisti também com meu pai no filme da Pompeia, né? E aí, entendeu? Aí ficou meio difícil. Aí, entendeu? Aí ficou assim. Certo? Entendeu? Vamos lá. Então, primeira coisa que vocês precisam lembrar é que normalmente a gente utiliza esse parâmetro de referência. AC, DC. Vocês já conhecem isso? Já, não é? A minúsculo, C maiúsculo. Isso está claro por quê, né? D minúsculo, C maiúsculo. O depois minúsculo, mas o Cristo sempre em maiúsculo, certo? Antes e depois de Cristo. A gente convencionou chamar o nascimento de Cristo como o ano zero, certo? Ele dividiu a história no meio. Somente ele podia conseguir ser essa referência, certo? Então, a primeira coisa é compreender que a primeira referência grande que a gente tem é essa ideia de que existe um tempo antes e um tempo depois de Cristo. Agora, preparando para o Gênesis, no estudo do Gênesis, ou por meio dele, isso nos permite compreender as origens das narrativas e tradições que moldaram as sociedades. Ao analisarmos esse registro histórico de Gênesis, nos tornamos mais conscientes da continuidade das mudanças ao longo do tempo, preparando-nos para explorar as histórias que nos precederam. Ou seja, eu preciso compreender o Gênesis para eu compreender as histórias que vêm depois, para eu ter uma ideia de que as coisas não existem por acaso, elas estão aí na maioria das vezes, por uma questão de continuidade. Deus criou todas as coisas, se manifestou por meio da história, no tempo e no espaço, porque criou todas as coisas. Diga, Bia, qual é a sua dúvida? Que você falou que não sabe o que é isso. Ah, sim. Eu não sei o que o senhor falou antes naquele negócio, né? O senhor tinha falado. Isso aqui? Cronologia? Não. Aquele negócio que o senhor falou. O que Alguma eu coisa que falei? nascer. Coisa que Ah, nascer. tá. É porque a história, normalmente a gente divide a história, quando a gente está estudando história, a gente divide assim, não, isso aconteceu no ano 300 antes de Cristo. Ah, sim, entendi. Pronto, é essa expressão. Então, a gente fala assim, mas escreve com A minúsculo, C maiúsculo, tá? Como está no slide aí. Ou depois Eu de sei, Cristo, D minúsculo, C maiúsculo, certo? certo. É porque eu não sei, entendeu? Pronto, agora você já sabe aí, ó. Até colocou aí no chat, para a gente se situar. Então, beleza. Vamos lá. Eu vou aproveitar esses últimos 10 minutinhos aqui para combinar com vocês algumas questões importantes para a gente conseguir lidar
com as atividades que vão acontecer a partir de hoje, ou no caso, a partir de amanhã. Tem um textozinho aqui, eu não sei se o Google Sala de Aula vai me ajudar e vai atualizar, mas ele não está atualizando. Se não atualizar, eu vou insistir até que ele consiga. Tem alguns questionários, vai ter para vocês 2 questionários aqui, tá? Já tem um questionário que é sobre a imagem que eu postei para vocês, sobre a criação de Adão, tá? E vai ter um outro questionário que tem a ver com a história, o mito babilônico da criação. E aí, eu quero passar esse videozinho para vocês ouvirem, tá? Vocês estão aqui comigo? Estão prestando atenção? Sim, eu tô. Beleza. Vocês leram para essa aula de hoje o capítulo 1 de Gênesis? Eu não li, não. Que falta de absurdo, Bia. Claro, você não pediu Sabe? também, né? Mas vamos Mas lá. eu tava lendo, assim, bem ano passado, né? Eu tava lendo, até a parte que ele morderá o calcanhar do filho. Eu li até essa parte, né? Assim, né? Então vamos lá. Vamos ler capítulo 1 de Gênesis, aproveitar esses últimos 10 minutinhos que eu quero passar um vídeo para vocês rapidinho antes de encerrar. Êxodo, Gênesis capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Pronto. Aqui tá tudo marcado. Não dá pra ver. Tá tudo marcado. Porque eu li. Bora lá. No princípio, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Certo? Vocês podem abrir o microfone de vocês, porque aí de vez em quando eu vou dar só uma cutucada para vocês responderem, para acompanhar a leitura, certo? E disse Deus: haja luz, e houve Luz. luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e fez separação entre as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Grife na sua Bíblia, no versículo 4. E viu Deus que a luz era boa. Grife a palavra boa. Está grifado? Só boa? Só boa. Ou bom? Viu Deus que era bom, né? E disse Deus, versículo 6, haja firmamento no meio das águas. O que é firmamento? Vocês lembram? Eu Firmamento sei é o o que é. céu, certo? Então vamos lá. Certo. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e as águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas de sobre o firmamento. Assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, e o segundo dia. Em algum momento aqui, houve a expressão era bom? Ou era boa? Não, né?
Vamos lá. Versículo 8. Ou versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Quantas porções secas apareceram? Oh, Oi. A expressão aqui é a porção. Beleza? Vamos lá. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era... Versículo 10, viu Deus que isso era bom. Grifa bom. De novo. Você não está acompanhando? Bia, você está aí porque parece que sua imagem aqui travou para mim. Eu sei. Desative a câmera e reative novamente. Já foi. Melhorou. Vamos lá. Em que versículo? Versículo 10. E viu Deus que isso era bom. 10. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Grifa bom aí, versículo 12. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, como Bia chamou a atenção na aula. Verdade, né? Olha como é que está escrito aqui. Versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. Versículo 18, como é que está o final aí? E viu Deus que era? Bom. Bom. Mais uma vez. Grifo bom. O Houve meu não tarde- tá bom. Não tem bom. O meu não tem bom. Leia aí o versículo 18. 18? Para Isso. governar. Ah, tá. Eu achava que era o 17. Para governarem o dia e a noite, para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que era feito e era bom. Ok. 19, houve tarde de manhã e o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era. Bom. Versículo 21, aparece de novo a palavra bom. Grifa aí. 21, Zé. Bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra. Também se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. A gente está chegando no final dos dias. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo sua espécie, os animais domésticos conforme sua espécie, todos os répteis da terra conforme sua espécie. E viu Deus que era... Bom. Grifa que era bom aí no versículo 25. 25? Isso, A gente já fez um discipulado. exatamente. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Deus criou quem mais aí no versículo 27? Homem e mulher. Ambos foram criados no mesmo Dia. dia. Pipi, você está aqui com a gente? Tamo junto? A gente já está quase no finalzinho aqui, já finalizando. Prestem atenção, eu sei que vocês já leram o relato da criação diversas vezes, mas eu quero que vocês prestem atenção de como esse relato ele é linear, ele é tranquilo, e como é que é o relato que vocês vão assistir no vídeo, que eu vou disponibilizar para vocês na plataforma. Deus criou no versículo 27, Deus criou homem e mulher no mesmo dia. Mas olha o que diz aqui no versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, versículo 29. Versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde que lhe será para mantimento. E assim se fez. Versículo 31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era... Muito bom. Então, grifa muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. Observem que a palavra bom apareceu várias vezes, mas quando Deus fez o homem e a mulher, ele disse que era como? Bom, Muito bom. Muito bom. Tá? Não esqueçam disso, mas o texto de Gênesis não termina aí. O capítulo 1 termina no versículo 4 do capítulo 2. Por isso que lá na atividade de vocês está a leitura do capítulo 1 até o 2:4. E assim termina. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Esta é a gênese, estas são as relações. Como é que estava na sua Bíblia, Deco? Esta é a história das origens. Essa é a história das origens dos céus e da terra. Petra, como é que tá na sua tradução, versículo 4? o quadro do primeiro assunto. O 2:4. Esse quadro. E eu acho que sem a câmera você ficou sem microfone também, não foi isso? Como é que tá a sua, Bia? A minha tá. E foi assim que o céu e a terra foram criados, quando o Senhor Deus fez o céu e a terra. Ok. Então, para a gente finalizar hoje, vocês pesquisaram, ou vocês leram o texto de Gênesis e perceberam que aqui aparece aquela primeira atividadezinha que eu passei no GSA, de que era para investigar onde no texto aparecia a palavra origens, ou a palavra geração, relação, enfim. Na próxima semana, a gente vai explicar o porquê que essa palavra aparece, porque que ela vai se repetir em todo o texto de Gênesis, para a gente dar continuidade aos nossos fatos históricos. Fiquem atentos ao mural do GSA, que eu vou passar as atividades lá, tá? Vou dar algumas dicas, algumas informações, para a gente estar dando manutenção a essas atividades durante a semana. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Virtualmente vocês ficam mais quietinhos. Eu perguntava mais pessoalmente, mas tudo bem. Tudo bem. E diga, Bebia. Assim, né? Assim, eu tive uma dúvida muito assim, sabe? É que eu tava no GSA, que era para marcar geração, essas coisas, mas é para marcar na Bíblia ou é para marcar no. No GSA? É, Na Bíblia. Na Bíblia mesmo. na Bíblia. Mas em que lugar da Bíblia? Em No Gênesis, né? próprio texto. No próprio texto de Gênesis. O 1 até o 4. 1 até o 2:4. 2, 4, certo. Pronto, obrigada. Beleza? Deixa eu, antes de fechar essa sala. Isso, Pipi. Exatamente, perfeito. Isso. Na sua versão, tá? Essa é a gênese dos céus e da terra. Perfeito, perfeito. Ok. Deixa eu ver aqui. Yuri, conforme prometido, me diga, você quer se apresentar? Tá à vontade? Quer falar? Quer se apresentar? Quer, de repente, abrir a câmera, falar um pouco com a gente? Eu acredito que deve estar um pouco tímido, mas vamos lá. Petra, acho que deve estar perguntando na sua versão, ou qual é a sua versão da Bíblia, que aparece a palavra Gênese. Revista e atualizada. Revista e atualizada. Beleza. Gente, é isso aí. Vamos ficar atento aí ao grupo do Zap, ao GSA, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, a gente vai se falando tanto pelo aplicativo quanto pelo WhatsApp. Beleza, gente? Bom demais estar aqui com vocês. Vamos permanecer firme até o final, porque a gente não é daquele que retrocede, não, mas daquele que permanece até o fim. Vamos perseverar. Tá 10? Tá 10. Um cheiro para vocês, grande abraço, um beijo para todo mundo. Até quarta-feira que vem. Até. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.